Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu estou com certa dificuldade aqui no computador, mas eu vou conseguir organizar. Eu estou com dois computadores, porque um, de novo, deu problema, mas acho que vamos conseguir fazer funcionar com uma hora ou outra. Nós estamos na aula de licitações, estamos ainda em fase de licitação, nós já falamos sobre a abertura do processo de por meio da convocação por meio do edital ou instrumento convocatório. Parece que o meu computador está começando a dar sinais de vida, o que é ótimo. E nós vamos terminar hoje a primeira fase, a fase de habilitação, faltando os itens qualificação econômico-financeira, irregularidade fiscal e trabalhista. A primeira, os dois itens, vamos pela ordem aqui do roteiro, que acho que estamos na página 8 do roteiro, e é bem interessante entender que pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição, é proibido fazer qualquer distinção ou identificar ou criar qualquer elemento distintivo entre os competidores. Isso é proibido por Constituição, isso é proibido por lei. Todos devem ter acesso a mesmas condições para participar de uma licitação, qualquer que seja ela. Porém, é perfeitamente lícito, é totalmente correto que o edital preveja critérios de segurança para o poder público. Uma das formas de identificar essa segurança é pedir documentação dos competidores, dos concorrentes, dos participantes do certame, dos participantes da licitação, de modo que o poder público consiga identificar que aquela pessoa física ou jurídica tem condições de prestar o serviço do começo até o fim. Como a licitação ela busca a melhor proposta para o poder público, significa que em muitas situações o poder público estará obtendo um produto, um serviço, a realização de uma obra a partir do menor preço possível. Muitas vezes, a empresa vencedora, quando apresenta um preço muito baixo, talvez aquele preço baixo no longo prazo seja impraticável. Pode acontecer daquela empresa, por vender ou por prestar um serviço com um valor muito baixo, seja um valor insuficiente para arcar com os custos de sua manutenção. Ela não consegue atuar de maneira equilibrada, porque na medida que ela presta aquele serviço, ela vai ficando mais pobre, ela vai ficando sem condição de realizar aquele serviço. Eu vou dar um exemplo bem próximo da gente. Houve num fórum aqui da região, tempos atrás, uma licitação pública para a contratação de uma empresa que realizaria serviço de limpeza no fórum. E a empresa que ganhou, ela oferecia um valor que, sei lá, era para colocar 10 pessoas trabalhando no fórum, e o custo que o fórum, que o Poder Judiciário iria pagar para essa empresa, era menor ou era a mesma coisa que 10 salários mínimos. Olha só que coisa curiosa. Como havia uma situação de pregão, ou seja, o menor preço ia vencer de qualquer jeito, venceu uma empresa que ofereceu uma prestação de serviço com uma equipe de 10 pessoas, e o preço que o Poder Judiciário ia pagar para essa empresa era 10 salários mínimos. Atenção, se as 10 pessoas que iam trabalhar só poderiam trabalhar, à época, recebendo cada uma um salário mínimo, como é que a empresa ia organizar o serviço? Ou seja, não havia condição de aquele serviço durar muito tempo, porque a empresa deveria pegar todo o dinheiro recebido do Poder Judiciário e pagar os funcionários. Não ia sobrar praticamente nada para pagar contribuição previdenciária, para pagar imposto e para remunerar a administração do contrato. O que aconteceu? Não demorou 3 meses, descobriu que a empresa não estava pagando os funcionários e que o contrato teve que ser cancelado, teve que
fazer alguma coisa para pagar aqueles empregados, contratar uma outra empresa, enfim, foi uma bagunça lascada porque não se atentou para o fato de que o contrato, para ser realizado, precisa arcar com certos custos. E esses custos, essa condição de participar da licitação deve ser levada em conta sob pena do contrato não poder chegar até o seu fim. Então, é totalmente lícito que o poder público exija dos participantes informações a respeito de sua capacidade econômico-financeira. Em regra, documentação contábil. Nesta hora, o contador, o contabilista, o técnico contábil é fundamental para apresentar ao poder público a saúde financeira dos participantes da licitação. E se por acaso houver alguma informação nesta documentação que indique que aquela pessoa não tem saúde para resistir à prestação do serviço, à entrega da mercadoria, aquela pessoa deve ser desqualificada. Ela deve ser declarada inabilitada por falta de qualificação econômico-financeira. E uma coisa interessante a respeito disso, e a regra é essa, não temos como mudar, no Brasil, o ano calendário se confunde com o exercício financeiro, ou seja, todo o balanço patrimonial começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Em outros países, como Japão e Estados Unidos, é em abril, que começa o ano fiscal, o exercício financeiro. O Brasil é de janeiro a dezembro, confundindo com o ano calendário. Só que o dever de entregar, nós estamos em 2020, o dever das empresas de entregar a documentação contábil de 2020 ainda não começou. Pela lei brasileira, as empresas têm que regularizar, têm que registrar, têm que entregar aos órgãos competentes a documentação econômico-financeira de 2020 apenas quando já tiver passado 120 dias do ano de 2021. Ou seja, para o poder público exigir a documentação econômico-financeira de qualquer um relativa a 2020, nós já deveremos estar no calendário em maio de 2021. Em maio de 2021, se tiver uma licitação, a documentação que deve ser apresentada é a documentação de 2020, porque é o último ano que está completo e que deve ser entregue. Porém, se por acaso nós tivermos uma licitação hoje, em 2020, a documentação fiscal, a documentação econômico-financeira, a documentação econômico-financeira sobre a saúde dessa empresa deverá ser a de 2019, porque a documentação de 2019 passou a ser exigida em 120 dias após o início do ano de 2020, ou seja, de maio, 5º mês do ano, em diante, nós somos obrigados a deixar regularizada a documentação do ano de 2019 e uma coisa interessante, a licitação aconteceu em março de 2020. A documentação fiscal que deve ser entregue é a do ano, como 2019 não era devido ainda, porque de 2019 só pôde ser entregue, só tinha a legislação só determinava a entrega no final de abril de 2020, até janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, a documentação exigida é a de 2018. Isso pode causar certas distorções, porque é possível que haja uma empresa que em 2018 estava muito bem de saúde financeira e em 2019 não estava, participando de uma licitação pública contra uma empresa que estava muito ruim em 2018, mas muito bem em 2019. Como eles entregaram documentação de 2018, a que está pior econômico-financeiramente hoje, acabou vencendo a licitação porque ela tinha boa documentação relativa ao ano de 2018. E talvez por causa disso ela acabou sendo habilitada pela qualificação econômico-financeira, e aquela que estava mal em 2018, mas estava bem em 2019 e provavelmente continuaria bem em 2020, ela não foi qualificada, ela foi inabilitada, porque a sua documentação, que era exigida à época, não foi aceita porque estava muito ruim. A qualificação econômico-financeira, ou seja, a entrega da documentação contábil, é fundamental para que o poder público tenha segurança jurídica de
saber que aquela empresa tem condição de arcar com a execução do contrato que será assinado. Mas existe este problema, existe essa distorção de se exigir a documentação, na verdade, do ano anterior e não do ano imediatamente em que a licitação é realizada. Isso está na lei, o poder público deve cumprir o que a lei determina, então fique assim, durma com este barulho. Se por acaso eu fui muito confuso na explicação, falta rabiscar, falta digitar, falta fazer um monte de coisa, eu sei, mas se por acaso houver alguma dificuldade com relação a isso, é só me fazer pergunta que eu retomo, tá bom? Próximo item, regularidade fiscal e trabalhista. Aliás, antes disso, eu vou ler o que o Diógenes Gasparini falou aqui na qualificação econômico-financeira. É a aptidão para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do contrato e é comprovada pelo licitante por meio da apresentação de certos documentos. Esta boa situação econômica, essa boa situação financeira, é demonstrada por índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo licitatório. Observe-se que o exigido do neste particular, há de corresponder ao vulto e à complexidade do objeto desejado pela administração pública licitante. Exigência desproporcionada a essas finalidades vicia a habilitação e, por consequência, a licitação. O que ele quer dizer aqui no finalzinho? Se, por acaso, a prestação de serviço ou a obra de engenharia ela é muito vultosa, ela é muito grande, ela é muito complexa, é preciso realizar uma licitação entre pessoas com qualificação econômico-financeira, pessoas que tenham uma capacidade econômica pujante, pessoas que tenham o ativo muito superior ao passivo no balanço patrimonial, empresas que têm uma receita muito grande para fazer frente às despesas que vão acontecer ao longo, por exemplo, de 2 anos de uma obra, de uma rodovia, de uma ferrovia, ou seja, quanto mais complexo, quanto mais cara for a obra, quanto mais caro for o contrato, maior pode ser a exigência de uma qualificação econômico-financeira. É perfeitamente possível se exigir, numa situação de grande vulto financeiro, que apenas empresas de grande poder econômico participem. Agora, é um processo licitatório para aquisição de bens de prateleira, a aquisição de bens que já estão no estoque, que já estão prontos para ser vendidos. Não faz sentido exigir isso. Numa situação em que é para comprar produtos de mercado, produtos que já estão praticamente produzidos ou que estão na linha de montagem, na linha de produção, nessa situação é perfeitamente possível que não se exija uma qualificação econômico-financeira tão grande, porque afinal de contas os produtos já estão prontos ou já estão em fase de produção, basta que se tenha uma segurança de que aquela empresa tem capacidade de produzir aquilo em determinada quantidade ao longo de um período curto de tempo, de modo que não há tanta exigência com relação a isso. Porém, se tiver que fazer uma prestação de serviço de 5 anos para a administração pública, 5 anos é o prazo máximo para se realizar prestação de serviços, contrato de prestação continuada pela lei de licitações. É perfeitamente possível se pedir, se exigir a qualificação econômico-financeira dos participantes, porque afinal de contas será um parceiro do Estado por pelo menos 5 anos. E neste sentido importa saber se a empresa tem condição econômico-financeira de estar presente durante 5 anos realizando a prestação de serviço, realizando a entrega das mercadorias com qualidade, com eficiência e o mais importante, com a certeza, com a garantia de que os bens ou que os serviços serão prestados, serão entregues a contento ao longo desse tempo. Próximo item. Regularidade fiscal e trabalhista. Lendo o que o Diógenes Gasparini escreveu, é a qualidade de quem está em situação regular para com o fisco federal, estadual, distrital, municipal, e é demonstrada pelo licitante com a apresentação do conjunto de documentos que está previsto no artigo 29 da Lei 8.666. Este dispositivo, o artigo 29, exige a apresentação da prova de inscrição do CPF, no caso de licitante pessoa física, com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou seja, certidões negativas de débito tributário de tudo quanto é lado, e prova da regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
precisa de uma quantidade enorme de certidões negativas, junto à Receita, junto à Procuradoria da Fazenda, junto ao fórum. É preciso que se comprove que há a certidão negativa de execuções fiscais e também a certidão negativa de execuções trabalhistas. Não há nenhum problema se uma pessoa jurídica participar de uma licitação pública e ela for, por exemplo, uma empreiteira com 800 reclamações trabalhistas. Não há nenhum problema se ela tiver 800, se ela tiver 1.000, se ela tiver 5.000 reclamações trabalhistas em andamento. O que se exige desde 2012 dos participantes dos processos licitatórios é uma certidão negativa de execuções, nada contra ações de conhecimento. Porém, se houver alguma ação de conhecimento, alguma reclamação trabalhista, em que já houve trânsito em julgado da sentença e que pode ser iniciada a fase da execução trabalhista ou do cumprimento de sentença, na expressão do Código de Processo Civil de 2015, bom, havendo a execução do título executivo judicial, ou seja, a sentença trabalhista, esta informação consta de uma certidão de execuções trabalhistas e a existência de uma única execução trabalhista é motivo de impedir a consideração de que aquela pessoa tem irregularidade fiscal trabalhista. Como evitar esta situação? Como participar de uma licitação pública numa situação em que o participante possui contra si uma execução trabalhista ou uma execução fiscal, uma execução da Fazenda, está com o nome inscrito na dívida ativa. Numa situação dessa, é preciso obter uma certidão que é positiva, com efeito de negativo, ou seja, aquele débito trabalhista, aquele débito fiscal tributário deverá estar garantido, ou se depositou em juízo, ou se apresentou uma fiança bancária, ou se apresentou de alguma forma uma garantia de que aquele valor está depositado, que aquele valor, que aquela execução possui uma forma de pagamento por meio do depósito, por meio desse o valor que está separado para realizar o pagamento daquela execução ao final, caso a impugnação seja improcedente, ou seja, negada. E com isso, a certidão que é positiva tem efeito de negativa, porque, independentemente daquela execução, existe a garantia de que aquele débito será saldado de maneira rápida, sem absolutamente atrapalhar o andamento sem dar ao Estado a sensação de que aquele valor poderá faltar na vida empresarial daquele licitante. Ou seja, a certidão pode ser positiva, mas se tiver efeito de negativo, ela significa que aquele débito estará protegido, que aquele débito estará garantido, e é uma certidão positiva com efeito negativo, é perfeitamente aceitável em termos de regularidade fiscal e trabalhista. O único problema é que esta informação deve constar do envelope lacrado com a habilitação da pessoa interessada na licitação no ato da entrega. Não existe a possibilidade jurídica, não existe nenhuma chance de se abrir o envelope de licitação, lá dentro tem uma certidão positiva, e no dia da abertura do envelope você aparece, não, mas ela tem efeito de negativa, está aqui o documento. Esse documento que está em sua mão deveria estar dentro do envelope. E como não estava no envelope, houve um vício de formalidade, houve um vício na entrega dos documentos, e o licitante será declarado inabilitado, porque o documento que deveria estar no envelope não estava. E a comissão de licitação, ou no caso do pregão, pregoeiro, eles devem estar completamente vinculados à lei e ao edital. Isso é uma regra da licitação pública. Toda a documentação já deveria ter sido entregue num envelope lacrado, e qualquer documento que, para o bem ou para o mal, deveria estar lá dentro e não fora para, num momento qualquer, se apresentar. Isso não existe no sistema de licitação. Eu acho que eu já dei essa dica, que é curiosa, e é no item regularidade fiscal que se apresenta o CNPJ e o CPF, e não no item habilitação jurídica. Mas tudo bem.
Eu também falei aqui que resultado da modificação legislativa em 2011, com vigência a partir de 2012, passou-se a ser exigente para habilitação à regularidade trabalhista por meio de certidões negativas de execuções trabalhistas expedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho do domicílio ou sede do proponente. O item sobre trabalho infantil eu já falei na última aula, e com isso nós encerramos o primeiro roteiro aqui das fases de licitação. O meu computador está um pouquinho lento, eu não consigo trocar de roteiro. Só um minutinho, por favor, para ver se ele responde. Se não responder, não tem problema, eu troco de computador. Eu estou vendo que vocês estão bem quietinhos. Se houver alguma dúvida, por favor, me chamem. Eu acho que o computador está quase funcionando. Bom, vamos para o roteiro, aula 8 e 9, segunda parte. Eu sei que hoje nós estamos na aula 6 de licitações, estamos um pouquinho mais rápidos do que nas aulas 8 e 9. Na aula presencial, fazendo a conta, realmente isso aqui seria aula 8 ou aula 9, mas a aula remota gravada ao vivo acaba permitindo que nós sejamos um pouco mais rápidos, porque os alunos tendem a fazer menos perguntas, mas tudo bem. Eu espero que vocês estejam aí, pelo menos. Vamos lá. Aula 8 e 9, nós vamos falar de fases e também de tipos de licitação, porque é no momento da classificação que a gente vai entender o que é tipo de licitação. E tipo e modalidade são duas coisas bem diferentes. A licitação pública possui três termos que são muito próximos uns dos outros, tá? Nós temos o termo fase, nós temos o termo tipo e nós temos o termo modalidade. As fases da licitação, elas, ou vou melhorar, modalidade licitatória são 8 pelo sistema legislativo brasileiro, e é uma para praticamente realizar alguma coisa distinta, as fases da licitação, desculpe. As modalidades licitatórias da Lei 8666 são a concorrência, a tomada de preço e o convite, o concurso e o leilão. E nós temos também o pregão, que é a modalidade mais utilizada na vida do brasileiro, na vida do Estado brasileiro desde que ela foi criada. E temos também uma modalidade meio obscura, própria das agências reguladoras, chamada consulta. Nós temos essas 7 modalidades. Toda modalidade licitatória, por ser um procedimento, ela ocorre em fases, de modo que nós sempre temos que realizar a primeira fase para poder, após a realização completa dessa primeira fase, ir para a segunda, exatamente como num videogame. Não dá para ir para a segunda fase sem antes realizar por completo a fase anterior. E cada modalidade licitatória possui uma ordem de fase própria. E nós estamos estudando as fases neste momento. E pela lei de licitações, nós vemos que na concorrência, a ordem das fases é, primeiro, após a abertura do instrumento convocatório, a habilitação, que nós estudamos todas as habilitações que temos, desde a jurídica, técnica, econômico-financeira, técnica, fiscal, trabalhista, contra abuso não, mas impedimento ao trabalho infantil, e em seguida a habilitação, ou seja, assim que os participantes forem julgados, forem pela comissão de licitação, assim que eles tiverem um julgamento objetivo, assim que for identificado que eles estão ou não habilitados, vai começar a próxima fase. Mas todos os participantes da licitação na modalidade de concorrência, eles serão declarados habilitados ou inabilitados, e o processo licitatório vai continuar na segunda fase, que é a fase de classificação, e na fase de classificação estarão presentes exclusivamente os que foram considerados habilitados na fase anterior. Os inabilitados não participam da próxima fase, eles saem do processo licitatório, e o envelope com a proposta comercial deles nem é aberto, é devolvido para eles. Não vamos saber qual é o valor da proposta comercial de quem foi inabilitado. Quando a comissão de licitação declara que alguém foi habilitado, mas a documentação pode ter alguma questão
controversa, é perfeitamente possível que os outros participantes entrem com um recurso administrativo e peçam a inabilitação daquela pessoa que foi habilitada. De igual modo, quem foi declarado inabilitado pode recorrer, pode apresentar um recurso administrativo, e este recurso visa a sua habilitação. Tanto o recurso movido por quem foi inabilitado, quanto o recurso movido por quem quer inabilitar alguém, esses recursos têm efeito suspensivo e serão julgados pela autoridade licitante. Não é a comissão de licitação que julga esses recursos, mas a autoridade superior. E esse processo, esse tempo de avaliação do recurso, ele pode ser indeterminado, aliás, ele é indeterminado, não tem um prazo previsto para que ele seja julgado, mas o efeito dele é suspensivo, ou seja, a fase de licitação ainda não se encerrou. A comissão de licitação já decidiu quem é habilitado e quem é inabilitado. Essa decisão da comissão ela é válida, mas está sujeito pelo recurso à confirmação da autoridade superior. E a autoridade superior ela tem soberania administrativa para confirmar a decisão da comissão de licitação ou para dizer que a comissão, naquele ponto, não fez corretamente e reforma aquela decisão. Ou seja, a autoridade licitante ela pode, recebendo o recurso, ela pode desfazer uma decisão da comissão de licitação, pode reformar, melhor dizendo, aquela decisão e poderá inabilitar quem estava habilitado e poderá habilitar quem estava inabilitado. Se por acaso não houver recurso, ao passado o prazo, não me lembro agora lá do o prazo da Lei 8666 para apresentação de recurso, entre aspas, vamos dizer assim, transita em julgado aquela decisão da comissão de licitação e nós poderemos iniciar a fase de classificação, que pode acontecer na mesma sessão ou pode ser marcada uma sessão posterior. Com os recursos, invariavelmente a sessão de classificação fica numa outra data. Nos pregões, que são muito rápidos e que tem essa ordem invertida, nós temos a fase de classificação e, não havendo recursos, é perfeitamente possível que a fase de habilitação aconteça no mesmo dia. Mas, em regra, é marcada uma nova data, porque os recursos invariavelmente acontecem. Pode acontecer de haver recursos ao judiciário? Sem dúvida alguma podem, mas o judiciário, se não determinar, se não definir uma ordem judicial imediata, uma tutela de urgência, uma liminar, para suspender o curso do processo licitatório, se não houver essa decisão judicial, o processo licitatório continua o seu curso normalmente, sem dar a menor bola para um processo judicial em andamento. Pode acontecer de processo judicial em andamento, determinar a nulidade do processo licitatório e vocês sabem que volta ao estado que estava. Mas, em regra, o administrador ele deve seguir a sua pauta, o seu cronograma de trabalho, não se preocupando muito com o que acontece no legislativo e muito menos no judiciário. Mas, se houver uma ordem judicial, ele é obrigado a cumprir. Bom, fase de classificação. A classificação ocorre, ela é definida como classificar os participantes segundo o tipo de licitação, e ela é realizada de forma objetiva. Muitos autores costumam fundir a fase de classificação com a fase de julgamento, porque é por meio da classificação que é o critério que se julga quem é o vencedor. Tá? Mas eu prefiro separar as fases, se você por acaso juntar as fases no seu trabalho, se por acaso a gente fizer uma prova e você quiser unir a fase de classificação e julgamento, você estará junto com grandes autores, não tem problema nenhum. Mas dentro dos autores que estudaram profundamente, ou mais profundamente, licitação, que participaram na prática de licitação, como esses autores fazem essa distinção entre classificação e julgamento, eu vou falar agora só da classificação, ou o critério pelo qual a licitação será julgada em seguida. Ok? Então, vamos falar da fase de classificação exclusivamente agora e deixamos o julgamento para daqui a pouco. E para que haja classificação, é preciso que nós entendamos que as pessoas serão classificadas por um critério ou por um tipo. Tipo e critério aqui são sinônimos e nós temos
4 tipos ou 4 critérios pelos quais as pessoas serão classificadas na licitação. O mais comum é o tipo menor preço. Esse é o mais simples. O critério objetivo pelo qual serão classificados é quem apresentar o menor preço será o vencedor. Fim de papo. O critério é simplesmente esse. Quem apresentar o menor preço ganha. A classificação será feita com base do menor preço para o maior preço. Segundo tipo, ou segundo critério, melhor técnica. Nós vamos ver que essa é um tipo, um critério de licitação próprio para atividades de engenharia, e a técnica, a expressão melhor técnica pode confundir, porque parece que nós podemos utilizar as técnicas mais mirabolantes, as técnicas mais avançadas, e técnicas avançadas custam muito mais caro, dá a impressão que a técnica mais cara vai ganhar. Cuidado com isso, mas o critério, por enquanto, é melhor técnica. O próximo critério, muito utilizado na área de informática, é o técnica e preço, em que serão pontuados tanto questões técnicas quanto questões de preço, e ao final é possível que o conjunto ou a proposta apresentada que tenha menores preços e técnica mais apurada acabe vencendo num conjunto de avaliação que será feito ao mesmo tempo. E por último, maior lance ou oferta, que é próprio do leilão ou próprio da alienação de bens, ou uma concorrência por alienação de bens, utilizará o critério maior lance ou oferta, porque se o poder público vai se desfazer de um bem, vai aliená-lo, obviamente ele vai querer receber o maior lance ou maior oferta por aquele bem que ele pretende alienar. Ok? Vamos, com relação à separação de classificação e julgamento, está lá no artigo 43, inciso 4, que vocês podem ler depois. E uma pergunta: professor, uma licitação pode usar mais de um critério para classificar os participantes? Resposta: não. O critério é sempre um único e deve ser objetivo. Ou é menor preço, ou é técnica e preço, ou é maior lance e oferta. Lembrando que melhor técnica e preço são específicos para engenharia e informática. Se por acaso um tribunal de justiça de um estado qualquer resolve renovar a frota de veículos para levar e trazer os seus desembargadores de casa para o trabalho. Bom, o critério a ser utilizado é, sem dúvida alguma, menor preço, o que significa que os carros 1.0 pequenininhos, compactos, deveriam vencer a licitação. Tempos atrás, havia a possibilidade de se exigir que os carros tivessem certos requisitos de segurança, ou seja, antigamente se conseguia que os carros grandes vencessem essa licitação, porque se exigia freio ABS e airbag como condições de segurança para o servidor público que estaria utilizando o carro. Porém, já faz uns 2, 3 anos que todo o carro sai de fábrica com ABS, freio ABS de maior segurança e airbag, de modo que perdeu o sentido. Bom, para que os carros grandes continuem sendo utilizados, eles continuam usando critérios de segurança, exige-se 8 airbags, exige que o carro flutue, exige que Bom, eles colocam um monte de critérios, mas esses critérios, eles acabam se tornando completamente ilegais, na opinião humilde deste professor de Direito Administrativo aqui da PUC Campinas. Não faz nenhum sentido abrir uma licitação fazendo exigências na qualidade do veículo, numa situação em que qualidade não é critério de classificação. Eu vou dar um exemplo mais simples. Quando uma administração pública qualquer resolve fazer uma licitação pública para aquisição de canetas, a caneta mais barata é a que vai ganhar. E geralmente a caneta mais barata é uma caneta que parece com essa daqui, mas ela já vem entupida, ela tem menos tinta, a tinta vem até aqui, você não escreve muito, mas aquela caneta esferográfica mais barata foi o critério. Não adianta não tem como você escrever assim: queremos uma caneta da marca tal. Isso é direcionamento de licitação. Queremos uma caneta com determinadas características. Olha, qual é a característica mais objetiva para caneta esferográfica?
Por que esferográfica? Porque ela é mais segura do que caneta tinteiro e mais barata também. Então, veja, qualquer empresa do Vietnã, da Índia, da China, do Paraguai, que tiver uma caneta barata e vender, o critério é menor preço. Eu vou dar um outro exemplo interessante. Se você for na administração pública, você for até resolver utilizar o banheiro público daquela repartição, você vai ter um problema muito sério, por exemplo, para pegar o papel higiênico e limpar a lente dos seus óculos, porque é muito provável que aquela lixa vai raspar a lente do seu óculos, de tão áspera que aquele... Mas, quando foi feita a licitação, o tipo daquela licitação, o critério de classificação era menor preço, de modo que qualquer empresa que vendesse um produto escrito papel higiênico venceria aquela licitação. Eu vou dar um outro exemplo bem interessante. Vamos imaginar que vocês aí do sexto semestre resolvam fazer um churrasco, e vocês resolvam fazer um churrasco utilizando o critério menor preço, ou seja, a carne mais barata e a cerveja mais barata, ou refrigerante mais barato. Bom, vocês vão no supermercado, no setor de refrigerante, e vão encontrar refrigerantes muito baratos, muito mais baratos que aquilo que vocês estão acostumados a tomar. Agora a pergunta, vocês vão conseguir beber aquilo? Vocês vão comprar carne, ou vão comprar cerveja, vocês vão conseguir comer aquela carne de quarta categoria que é mais barata? Quando se faz quando se faz uma licitação e o objeto é, por exemplo, aquisição de determinado bem, todos os produtores que vendem aquele bem e que é identificado pelo Inmetro como papel higiênico, veja, a diferença daquele papel higiênico para uma lixa de construção é muito pequena, mas ele é vendido como papel higiênico. Então, aquele papel higiênico muito barato vai acabar vencendo qualquer licitação pública. O quanto mais barato for, muito provavelmente menor será a qualidade daquele produto. Porque quanto mais qualidade, em regra, mais custo. Nada impede que um produto seja caro e não tenha qualidade também. E como existe essa possibilidade, a lei exige do poder público, quando o critério é menor preço, que se adquira o mais barato. E é um problema sério, porque muitas vezes se compra um produto de qualidade muito baixa, mas era o produto mais barato, e praticamente metade, ou sei lá, a perda do produto é muito grande. Eu me lembro na época que eu era estagiário, tinha que tirar xerox, tinha que tirar fotocópia de processo no fórum, era obrigado, muitas vezes nós tínhamos que pedir a cópia diretamente do tribunal, e o tribunal adquiria papel sulfite, papel A4, o mais barato possível, e a gramatura daquele papel era tão fina que muitas vezes ele entrava na máquina de reprografia, na máquina de fotocópia, e ficava lá dentro. Ele tinha que abrir a máquina, tirar a folha, porque ela era muito fina, ou ela era pegava muita umidade do ambiente e não funcionava direito, ou seja, sempre dava problema. Se tivesse comprado uma folha com uma gramatura um pouco melhor, ou que não ficasse tão úmida no meio ambiente, seria mais fácil, seria mais rápido, daria menos problema. Mas o critério da licitação é o menor preço. Eu já vi inúmeros autores reclamando que o menor preço causa problemas para a administração pública, mas o critério objetivo da lei ainda é esse. Não dá para a gente inventar, precisa de um mínimo de qualidade. Mínimo de qualidade não é critério de classificação, não é critério de licitação no Brasil. Aliás, olha que coisa doida, tá? Quem determina que a diferença, puxa vida, isso aqui é um refrigerante ou isso aqui é um xarope para dor de estômago, né? Ou isso aqui é um papel higiênico, isso aqui é uma lixa de construção. Quem define isso, quem qualifica isso como algo refrigerante ou como xarope, quem qualifica isso como papel higiênico ou como lixa, são setores do governo, por exemplo, o Inmetro. Eu não me lembro agora qual é
a agência, ou autarquia, ou órgão do governo que determina a qualificação das coisas, ou seja, quando tem o código de barras, para ter o direito de vender aquilo como aquilo, é preciso ter um mínimo de qualificação. Esse mínimo de qualificação já é dado pelo governo. Ou seja, se nós quisermos melhorar a qualidade do papel higiênico da repartição pública, o que precisa mudar é a regra para exigir que aquele papel seja mais bem feito. Mas se houver uma licitação pública, assim, olha, queremos comprar determinada quantidade de canetas. As canetas mais baratas, quanto mais barata ela for, maior a chance dela ser a caneta classificada. Ainda que aquela caneta que vai ser comprada em grande quantidade, uma grande quantidade dela não vai conseguir ser usada porque o material é tão ruim que ela não consegue nem escrever, está entupida, a bolinha da esferográfica está bloqueada, não sei, mas o critério é menor preço. Puxa vida, como é que a gente faz para melhorar a qualidade dos produtos? Não é pela licitação. Existem outros órgãos de governo que podem exigir que a qualidade dos produtos seja elevada, mas enquanto isso não acontece, o administrador público que está vinculado à lei e às regras do edital deve exigir exclusivamente o critério menor preço. Então, se por acaso o poder público tiver que comprar caneta esferográfica, a caneta esferográfica mais barata é aquela que será adquirida em detrimento de outra com alguma qualidade ou em detrimento de outra que consiga escrever até o fim. Não existe o critério que consiga escrever até o fim ou um mínimo de qualidade. Se ela está posta no mercado, o administrador público é obrigado a reconhecer que aquele material que está no mercado pode participar da licitação exatamente como qualquer outro. Não faz sentido, não existe nenhuma possibilidade de haver um critério de qualificação mínimo. Porém, existe uma possibilidade de, não é critério de classificação, mas é um critério de habilitação. Nós vimos lá no artigo 3º da Lei de Licitações que é possível fazer licitações públicas habilitando pessoas visando ao desenvolvimento nacional sustentável. O que significa que é possível realizar uma licitação pública com o menor preço entre os produtos que não agridem o meio ambiente. Então, você vai comprar papel de impressora e essa licitação exige a habilitação com base no desenvolvimento nacional sustentável. Se você apresentar uma folha sulfite que seja feita a partir de material reciclado, ainda que ela seja um pouco mais cara do que a normal, aquela que é vendida não a partir de produto reciclável, ela será preferida, ela será habilitada e a outra não. Mas dentre os produtos que não agridem o meio ambiente, na fase de classificação, o poder público é obrigado a adquirir ou classificar aquele que tiver o menor preço e não que tiver o maior preço. Não existe a possibilidade de incluir qualificação, porque qualificação é juízo de valor e o critério objetivo é sempre quantitativo. Ou seja, não existe possibilidade jurídica. Se por acaso vocês encontrarem alguma licitação em que a comissão de licitação começa a escrever coisas bonitas para qualificar um produto em detrimento do outro, isso é completamente ilegal e deve ser objeto de mandado de segurança e deve ser objeto de representação junto ao Tribunal de Contas. Tudo bem? Acho que a explicação é mais ou menos essa. Eu estou fazendo aqui na página 1 o nosso roteiro da aula 8.9, segunda parte, a explicação do porquê a classificação deve ser separada da fase de julgamento, mas isso fica para vocês verem posteriormente. E com relação ao tipo, se vocês tiverem o roteiro, eu recortei a lei de licitações e colei aqui. A comissão de licitação deve levar em conta os critérios estabelecidos nos artigos 44 e 48 para determinar se uma proposta deve ser classificada ou desclassificada. Artigo 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. Parágrafo 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes,
Ou seja, qualquer critério além do tipo da licitação, qualquer critério além de um desses quatro que eu falei para vocês, é considerado subjetivo, é considerado reservado, é considerado sigiloso, é considerado secreto, ou seja, é considerado proibido, é considerado ilegal. Parágrafo 2º. Não se considera qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Veja, se o critério de licitação é menor preço, é preciso que o valor seja apresentado pelo licitante, ou seja, o valor tem que ser objetivo, tem que ser quantificado, em regra, em reais. Não adianta colocar um valor a mais ou um valor assim, puxa, você não vai pagar nada agora, eu vou financiar você, ou eu vou dar um valor que o meu departamento de marketing vai arcar com esse custo. Puxa, nós queremos entrar no Brasil com essa nossa tecnologia, então nós vamos fazer de graça para você. Esses critérios são considerados completamente ilegais. Se por acaso uma empresa quer entrar no Brasil sei lá, doando o serviço dela, doando os equipamentos para que todos vejam aquele serviço como uma vitrine do serviço dela, para que outras pessoas vejam que o serviço é bom e a contratem, isso não é possível dentro de uma licitação. Se ela quiser participar da licitação, ela tem que apresentar um preço e o menor preço. Ou a técnica, ou técnica e preço, ou maior lance oferta. Se quiser, vou dar um exemplo bem interessante. Vamos imaginar que a prefeitura da sua cidade resolva comprar um trator, porque, sei lá, o trator antigo quebrou e precisa ter outro. Bom, várias empresas entram no processo licitatório e aparece uma empresa qualquer lá e fala assim, olha, eu estou aqui entregando para vocês o meu trator e eu não preciso pagar nada, tá? Está aqui de graça. Olha que coisa doida. Entrar numa licitação oferecendo algo de graça é motivo para desclassificar, porque ninguém acredita ninguém pode admitir que alguém vai participar de uma licitação doando alguma coisa. O que pode acontecer, e isso é perfeitamente possível, por exemplo, a prefeitura da minha cidade precisava comprar um caminhão e um empresário da cidade ficou sabendo da licitação e antes que a licitação começasse, ele foi até o prefeito e fez a doação do caminhão para a prefeitura. O que a prefeitura fez? Puxa vida, a gente fez uma licitação para comprar um caminhão e veio o empresário e doou o caminhão para nós. Ganhamos um caminhão de graça. Cancela a licitação, joga a licitação fora porque nós não precisamos mais dela. Agora, você entrar na licitação e na licitação você apresentar lá um valor de graça, ou falar assim, olha, meu preço é 10% mais barato do que qualquer um que aparecer. Todos esses critérios não são objetivos. Todos esses critérios impedem a concorrência. E não existe possibilidade de competição se você vai e você olha, o gerente ficou louco, está dando desconto de 10% de qualquer outro que aparecer. Isso não faz sentido numa competição objetiva. Se você, por acaso, tem um preço tão bom, você tem que apresentar o valor no seu envelope. Se você falar, olha, eu ofereço mais barato que o outro, você está... duas coisas. Primeiro, vamos imaginar que todos os outros apresentem preços ruins, apresentem preços que são de desclassificação. Ou apresentem preços que são exatamente igual a eles. Olha, eu também os dois envelopes, ofereço 10% a menos do que o outro concorrente. Não houve oferta, não houve apresentação de proposta. A licitação ela acaba sendo fracassada porque ninguém apresentou valores objetivamente identificáveis. Então, não faz sentido oferecer oferta de vantagem, tem que ser um critério objetivo. Parágrafo 3º. Não se admite proposta que apresente preço global unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatível com o preço de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncia a parcela ou a totalidade da remuneração. Veja, aqui é muito
Preço global e preço simbólico, unitário significa o seguinte: você vai fazer uma construção, você tem que identificar qual que é o preço de cada tijolo, de cada saco de cimento, de cada lata de pedra, de cada hora de trabalho do seu pessoal. Você precisa identificar unitariamente o preço de tudo e tem que dizer, olha, tudo isso no final vai custar tanto. E pode haver uma dissociação entre o preço global e o unitário. E é preciso que os preços sejam compatíveis. É preciso que você, somando os preços unitários, você atinja o preço global. É preciso que o preço global represente todos os preços unitários, para evitar que alguém dê um preço global pequeno, baixo, para vencer a licitação, só que os preços unitários são caríssimos. E se por acaso precisar, no meio da obra, de mais tijolo, de mais. Vamos imaginar que o preço global é 10 mil, mas cada tijolo custa 100 reais. Acabou o tijolo, vai comprar mais pelo preço unitário. E como o preço unitário foi apresentado um preço muito alto, ou o preço global era simbólico, esses valores vão acabar dando um problema muito grande na licitação, porque as novas compras serão muito caras e fica claro, numa situação dessa, que houve um jogo de planilha, a expressão é essa, jogo de planilha, para se tentar vencer a licitação, utilizando um valor simbólico e, posteriormente à vitória da licitação, utilizar os preços unitários efetivamente muito caros para recuperar o valor baixo que foi oferecido. Ou seja, parecia que a melhor proposta era daquele prestador de serviço, porque o preço global era pequeno, mas no meio da obra se verificou que precisa comprar mais produtos e os preços já estão estabelecidos como preços unitários muito caros. Esses preços unitários muito caros serão adquiridos e aquele preço global simbólico originalmente apresentado se mostra irrisório, se mostra impossível de ser cumprido e houve claramente uma licitação que deveria ter sido vencida pelo segundo colocado. O disposto nesse parágrafo anterior também se aplica às propostas que incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. Artigo 48. Critério de desclassificação. Primeiro critério de desclassificação: as propostas que não atendam às exigências acima são desclassificadas. Apresentou valor em dólar, apresentou valor irrisório, apresentou valor acima de mercado, apresentou valor que não tem absolutamente, assim, apresentou um valor que é inferior ao custo da sua produção, é claro que é uma proposta que não pode ser aceita. Mas eu estou recorrendo a uma coisa importante. Vamos imaginar que o vencedor da classificação apresenta um valor muito baixo. Todos os outros competidores apresentaram um valor mais alto e esse competidor apresentou um mais baixo. Veja, ele será declarado desclassificado porque a lei determina nesse sentido. Mas vamos imaginar que tem direito ao recurso administrativo, com efeito suspensivo, no qual ele vai provar que aquele preço dele é menor porque a escala de produção dele é muito grande ou a técnica de produção dele, ele usa uma nova tecnologia muito mais barata. É uma situação em que a tecnologia dele é barata e, assim, os custos de produção dele, ele prova que são muito mais reduzidos. Uma situação que permite que ele seja classificado em primeiro lugar após a avaliação do seu recurso, mas isso tem que ser demonstrado. Em regra, os competidores apresentam uma técnica ou uma escala que já é conhecida pelo poder público e não é possível, por meio daquela técnica ou por meio daquela escala, apresentar um valor tão baixo. Esse valor é invariavelmente considerado desclassificado, ainda que seja o valor mais baixo, não se acredita, não se pode conceber que aquela empresa conseguiria vender ou prestar serviço a um preço tão baixo, se no mercado a média é tão... E mesmo assim, a própria empresa no mercado vende mais caro. Como é que ela vai conseguir vender tão barato? E ele pode até explicar assim, mas o meu marketing vai arcar com esse custo, nós estamos investindo nisso, nós estamos tirando dinheiro de outros lugares para oferecer algo mais barato aqui para o Estado, para a gente poder ter vocês como nosso cliente. Isso não rola, isso não cola. Esse valor mais baixo não pode ser admitido em hipótese alguma, porque a lei veda completamente essa possibilidade. Inciso 2º do 48.
Propostas com valor global superior ao limite estabelecido, ou seja, tem um orçamento, apresentou uma proposta com valor superior a esse orçamento, é desclassificado. Ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade através de demonstração, viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório de licitação. Aparecer ali com um sistema de produção que, pela documentação contábil, pela documentação financeira, claramente não dá, a empresa não tem aquela capacidade demonstrada, é uma falta de capacidade operativa. Haverá desclassificação do preço, quer dizer, embora ela já esteja habilitada e ela tenha se verificado que ela tem uma capacidade operativa, ela apresenta um preço baseado em uma documentação, ou seja, aquela documentação que ela apresentou é incompatível com o preço que ela está apresentando. Com aquela documentação econômico-financeira, com aquela documentação sobre a sua técnica operativa, ela não é capaz, assim, pela leitura, pela verificação da comissão de licitação, há uma completa dissociação entre a documentação que comprova a capacidade econômica, a capacidade técnica operativa da empresa e o preço que ela oferece. Não faz sentido. Se por acaso essa documentação aqui mostrar que ela tem uma técnica nova, que a tecnologia dela é nova, que ela está acima do estado da arte, fazer mais por menos, essa documentação seria útil para mostrar que aquele preço é compatível. Mas se ela tem a mesma capacidade operativa das demais e apresenta um preço muito mais baixo, tem alguma coisa estranha e o poder público é obrigado, a comissão de licitação é obrigada a determinar a desclassificação daquele competidor. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2º deste artigo, consideram manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Ou seja, a linha A, média aritmética das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Ou o valor orçado pela administração. Se por acaso a administração realizar uma verificação de propostas e mais da metade dessas propostas elas tiverem um determinado valor e a proposta apresentada por este competidor está abaixo desta média, isso é considerado preço inexequível. E se o valor for orçado pela administração e está 70%, seja inferior a 70% deste menor valor, sem dúvida alguma, a administração pública é obrigada, a comissão de licitação, veja, ela é obrigada, por lei, objetivamente, a declarar a proposta inexequível e desclassificá-la. Claro que, se tivesse forma de provar que aquele preço tem base econômica, tem base financeira para praticar aquele valor, o recurso será admitido, se não, será desclassificado. Parágrafo 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor ao que se refere às alíneas acima, será exigida para a assinatura do contrato prestação de garantia adicional entre as modalidades previstas. Tem que apresentar uma caução adicional, tem que apresentar alguma garantia. Veja, é tão inédito para o poder público que aquele valor é baixo, que para que haja a garantia da execução do contrato, aquela pessoa que oferece aquele preço tão baixo, ainda tem que garantir o poder público para que ele não se sinta, para que não haja a insegurança de o contrato ter que ser parado no meio, porque aquela pessoa não vai ter condição de executar o contrato até o fim. E parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados, isso eu já havia falado para vocês lá na fase de habilitação. Isso aqui serve tanto para fase de habilitação quanto de desclassificação. Se todos os licitantes que participarem do processo licitatório forem declarados inabilitados ou agora forem declarados desclassificados, a administração poderá discricionariamente fixar aos licitantes prazo de 8 dias úteis para apresentar nova documentação, no caso de inabilitação de todo mundo, ou
de outras propostas excoimadas das causas referidas nesse artigo, ou seja, a nova classificação, facultado no caso convite a redução desse prazo para 13 dias úteis. Ou seja, parágrafo 3º deste artigo que nós acabamos de ler, o 48. Se nós estamos na fase de licitação chamada habilitação, todos foram inabilitados, a licitação é considerada fracassada. E em caso de licitação fracassada, tanto na fase de habilitação quanto depois da classificação, o poder público, em nome do princípio da eficiência, tem a prerrogativa de discricionariamente conceder a todos os participantes 8 dias úteis para trazer a documentação que os habilite. E no caso da fase de classificação, se todos tiverem sido desclassificados, eles têm a possibilidade da administração pública conceder 8 dias úteis para que eles voltem com novos envelopes lacrados com valores que permitam a classificação de suas propostas. Isso é apenas no caso de licitação completamente fracassada. Se uma pessoa for habilitada na fase de habilitação, essa uma pessoa vai para a próxima fase. Se alguém for habilitado, não é possível conceder essa possibilidade para os demais. Essa chance tem que ser feita de maneira universal em caso de todos terem sido inabilitados. E no caso da desclassificação, vamos imaginar que foi um só para a segunda fase. O poder público tem a prerrogativa de, se esse um que está habilitado for desclassificado, é possível dar 8 dias úteis para ele, porque esse conjunto é unitário, a possibilidade foi dada para o conjunto todo dos habilitados que foram desclassificados. Então, não há problema algum de se conceder esses 8 dias úteis, e eu particularmente entendo que, embora seja discricionário, o princípio da eficiência impõe ao administrador público o dever de conceder esses 8 dias, porque é muito mais eficiente, é muito menos custoso continuar, insistir, apostar no sucesso desta licitação em andamento do que parar tudo que está sendo feito e fazer uma nova. Particularmente, eu acho isso extremamente ineficiente, embora a legislação não impeça que o administrador faça isso, mas eu espero que ao longo do tempo, no longo prazo, o princípio de eficiência seja entendido nesse sentido a ponto de impor ao administrador que realize a concessão desses 8 dias úteis nestas circunstâncias. Nenhuma pergunta por enquanto, espero que estejam todos aí. Vamos dar continuidade. Tipos de licitação. Para falar em classificação, é preciso lembrar o princípio do julgamento objetivo da licitação, ou seja, só ocorre depois dos concorrentes serem classificados, e identificar os tipos de licitação. Tipo é um nome que aqui significa critério. Nos termos da Lei 8666, só há 4 critérios objetivos para julgamento de licitações públicas no Brasil. Somente o Poder Legislativo Federal tem competência para criar novos tipos, assim como para criar novas modalidades. Ou seja, se o poder público resolver criar um novo critério da melhor qualidade, nós vamos ter um novo tipo de licitação, mas esse tipo de licitação deve ser feito exclusivamente pelo Congresso Nacional. Eu espero que não haja esse tipo de melhor qualidade, porque isso acabaria com a licitação pública, porque quando nós falamos de qualidade, nós estamos necessariamente fazendo critérios subjetivos ou critérios valorativos. E isso é totalmente contrário ao princípio do julgamento objetivo do edital. O edital ele precisa identificar um critério objetivo, um critério quantificável para identificar quem vai ser o vencedor de uma licitação. Se o critério não for quantificável, nós estamos diante de uma situação subjetiva, e se for subjetivo, se for valorativo, se for qualitativo, o administrador pode achar melhor de um jeito ou de outro, nós estaremos dentro do limite da discricionariedade do administrador, e nós saímos do julgamento objetivo, nós saímos da vinculação ao edital, de modo que criar critérios qualitativos pode ser simplesmente uma afronta ao artigo 37, inciso 21 da Lei de Licitações, e isso poderá ser entendido como completamente inconstitucional. Se nós temos que ter critérios objetivos para a obtenção da melhor proposta, nós devemos considerar que a comissão de licitação estará sempre vinculada aos termos do edital. Criar um critério subjetivo ou valorativo
simplesmente acabaria com a possibilidade de a melhor proposta para a administração pública ser objetivamente identificada dentro desses 4 critérios, quais sejam menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Vamos começar aqui pelo menor preço. Lei 8.666, artigo 45, parágrafo 3º. No caso de licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação será dada pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Em regra, vence o licitante que apresentar o preço mais baixo. Dependendo da licitação, o tipo menor preço pode se referir tanto a itens quanto a lotes ou ao valor global do objeto licitado. Licitação por itens costuma ampliar a competitividade e é recomendado realizar licitações dessa forma. Licitações por lotes podem restringir a competitividade, não é bem vista, justamente por conta desse potencial de licitude. E o critério menor preço é o único tipo autorizado para a modalidade pregão. Acho que a gente pode ficar por aqui por enquanto. Veja, o que é preço mais baixo? Preço mais baixo é o preço quanto a administração pública vai pagar menos pelo bem objeto da licitação. Vamos comprar alguma coisa, vamos receber a prestação de um serviço aqui da administração pública, quem oferece pelo menor preço. Ponto final. Porém, existem 3 tipos de preço que nós precisamos levar em conta. Nós temos o preço do item, ou seja, o preço unitário de cada item que nós vamos comprar. Por exemplo, vamos imaginar que o poder público precisa de comprar computadores com acesso à internet, e o computador vem sei lá se vai ser notebook ou se vai ser computador de mesa, vai ter a torre, vai ter o monitor e vai ter o mouse, vai ter o teclado. De repente, o preço global, assim, para que haja competição, para que notebooks e computadores de mesa possam participar, é preciso que todas as unidades ou todos os itens do computador de mesa, eles todos juntos sejam um preço menor do que o preço do notebook. Se o notebook já tem o visor, já tem o teclado, tudo junto, ele não precisa de mouse, porque já tem o mousepad. Ou seja, ele poderá, para concorrer em igualdade de condições notebook com computador de mesa, é preciso que o computador de mesa tenha globalmente o mesmo preço do notebook. Agora, se por acaso faz uma licitação em que pode participar notebooks e computadores de mesa, e o computador de mesa, a CPU, é muito mais barata, então acaba vencendo. Porém, a CPU não funciona sozinha, você precisa do monitor, do teclado e do mouse. Só que o teclado e o mouse são muito caros no valor deles, o que significa que o preço global acabaria sendo muito maior. Numa situação de preço global aqui, é preciso que o preço unitário do notebook seja mais baixo que o preço global das peças ou dos acessórios ou dos... esqueci o termo agora, mas... dos periféricos, né, como o pessoal de informática fala, do computador de mesa. Se vai ser comprado assim, o poder público precisa comprar material de escritório. Material de escritório pode ser vendido em lote e pode ser vendido em itens e pode ser vendido em preço global. Se vai haver a aquisição por item, é melhor fazer vários itens na licitação, ou seja, quem faz caneta vai competir caneta, quem faz lápis vai competir só lápis, quem faz borracha vai competir só borracha, quem vende papel vai participar, ou seja, haverá licitação, é uma licitação só que haverá várias competições dentro, porque haverá licitação item a item. Isso é para evitar que um material de escritório seja vendido por lote, ou seja, eu preciso comprar material de escritório e eu preciso que o lote tenha tantas canetas, tantos lápis, tantas borrachas e tantas folhas de papel.
puxa vida, isso vai acabar aumentando o preço, porque é preciso contratar alguém que faça que complete o lote, vamos dizer assim, que faça o kit e entregue o kit por um determinado preço. Se nós fizermos a licitação item a item, certamente será mais barato do que fazer a licitação por lote, porque o custo de fazer o kit vai ser retirado daquela licitação. E é possível também fazer preço global do objeto licitado, dizendo assim, olha, eu preciso de uma solução para o meu problema e eu quero pagar o valor para ter a solução, para ter geralmente uma obra de engenharia, uma obra de forma, sei lá, eu preciso resolver um problema e eu quero pagar pelo problema resolvido. Essa licitação não vai levar em conta o valor do item, não vai levar em conta lote algum, vai levar em conta exclusivamente o preço total do serviço ou do bem a ser adquirido, ok? E por que licitação por lote pode restringir a competitividade? Porque as pessoas interessadas em vender caneta talvez não tenham interesse em vender caneta, mais o lápis, mais a borracha, mais o papel. E elas acabam vendendo a caneta por um preço maior para quem faz o lote, e o lote é entregue por um preço maior. Quer dizer, se comprasse por item, seria certamente mais barato. Ok? O pregão é uma modalidade licitatória em que nós temos a entrega das propostas na fase inicial. A primeira fase da modalidade pregão é a fase classificatória, e a partir do momento que se entregam os envelopes fechados, os envelopes com o menor preço vão fazer a fase viva voz, vão fazer o leilão ao contrário. Ou seja, o pregoeiro vai perguntar para os competidores se eles aceitam reduzir, se eles aceitam bater o preço do outro competidor. E o pregão deve ser realizado exclusivamente com critério menor preço. O pregão não é admitido pela lei para se realizar melhor técnica, nem técnica e preço, e nem maior lance de oferta. Porém, eu estou cansado de ver os tribunais de contas do Estado e da União entenderem que o pregão, por ser um processo licitatório extremamente eficiente e econômico, eles não veem problema nenhum de realizar o pregão utilizando os outros critérios. Eu já vi, por exemplo, critério técnico e preço é exclusivo para equipamentos de informática. E eu cansei de ver no Brasil inteiro prefeituras, Estado e União Federal realizando pregão para aquisição de produtos de informática, ou seja, critério técnico e preço na modalidade pregão. Só que em vez de falar técnico e preço, eles falam menor preço e em seguida eles falam avaliação de conceito, avaliação da tecnologia. E isso é feito após identificar o menor preço possível. Ou seja, o princípio da eficiência, o princípio da economicidade tem determinado a aceitação do pregão em outros tipos. Então, a resposta certa na sua prova, no seu exame, no seu concurso, na prova objetiva, é que o único tipo de licitação autorizado para a modalidade pregão, sem dúvida alguma, é o tipo menor preço, é o critério menor preço. Porém, como existe um princípio jurídico no Brasil aplicado de maneira plena, que não há nulidade sem identificação de dano, como não há dano algum quando a administração pública utiliza o critério técnica e preço num pregão, ou o critério melhor técnica num pregão, como não há nenhum prejuízo para o poder público, ao contrário, só há benefício para o poder público, não se admite, os tribunais de contas não têm admitido a nulidade de modalidade de pregão sendo utilizada para a realização de licitações em outros critérios que não de menor preço. Ok? Então, essa é a resposta certa na sua questão dissertativa. Como não há dano numa situação de pregão com tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou mesmo maior lance de oferta, não havendo dano, não havendo prejuízo algum ao poder público, é considerado convalidado o pregão com técnica, com critério ou tipo
que não seja aquele que a lei especificamente determina. Ou seja, objetivamente nós estamos falando de que o princípio da estrita legalidade proibiria a realização de um pregão utilizando o tipo melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta, porém, como não há nenhuma nulidade, como não há nenhum dano, nenhum problema causado por isso, não há motivo algum para determinar a nulidade. É uma situação em que a compreensão do direito, a partir da eficiência e da economicidade, convalida algo que aparentemente, pelo princípio da estrita legalidade, deveria ser nulo de pleno direito. Vou dar um exemplo do Tribunal de Contas da União. Os Correios, empresa pública, faz muitas licitações para a construção de agências novas ou reforma de agências antigas. E nós estamos falando de obra de engenharia. Obra de engenharia, o critério é melhor técnica. Só que os Correios fazem obra de engenharia utilizando a modalidade pregão. E muitos segundos colocados entraram junto ao TCL, o TCU, dizendo que isso era um absurdo. Onde já se viu, o TCU tem uma jurisprudência bem pacificada a respeito disso. O princípio da economicidade, o princípio da eficiência foram observados, não houve dano algum ao poder público, segue o jogo, está tudo certo. Ok? Então, por favor, deixem isso registrado. É uma situação em que o princípio da eficiência acaba impondo-se com muito mais força perante o princípio da estrita legalidade. E uma outra coisa interessante, para os seus TCCs, para o seu mestrado, quem falou que princípio da estrita legalidade significa aplicação literal do dispositivo normativo? Há uma distinção muito grande entre estrita legalidade e interpretação literal, ok? Mas isso fica para a pós-graduação de vocês. Aí, continuando aqui, uma frase do Diógenes, um parágrafo inteiro, aliás, de start, já que não se pode justificar a acolhida de proposta com um preço maior em razão da qualidade, rendimento, produtividade, prazo de entrega, condições de pagamento, é o critério prestigiado pela Lei 8.666, embora não seja da simpatia da administração pública, que o rechaça, no seu entender, por propiciar negócios ruins, na medida em que o preço é proporcional à qualidade. A afirmação em tese é verdadeira, mas assim não é em face da Lei 8.666. Com efeito, evita-se que isso aconteça, descrevendo-se melhor o bem desejado ou promovendo-se a padronização ou indicando-se a marca, conforme artigo 15, inciso 1º, e artigo 7º, parágrafo 5º. Bom, continuando, para encerrar aqui o menor preço deve ser global ou unitário. O preço global serve para a contratação de obra ou serviço concluído, e mesmo neste caso é obrigatório apresentar os preços unitários dos bens, dos insumos e serviços indispensáveis à execução do contrato, para evitar o que o Tribunal de Contas da União chama de jogo de planilha, o que é fortemente combatido. O jogo de planilha é colocar preços baratos como global e colocar preços unitários muito caros. E toda vez que você precisa comprar mais bens para completar a obra, esquece-se o preço global e começa-se a cobrar pelos adicionais. Isso acaba encarecendo muito a obra. E para vocês terem algumas ideias, dá um Google. Vocês vão ver, por exemplo, que para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, o estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, ele foi reformado inúmeras vezes. E em cada reforma se previa gastar 100 milhões de reais e se gastou 900 milhões de reais, muito provavelmente por conta de preços globais unitários mal organizados, Eu estou dizendo que provavelmente foi isso. Eu não faço ideia como é possível que um preço estava estabelecido em 100 milhões e, ao final, acabou chegando a 900 milhões para realizar aquela reforma. De qualquer forma, é melhor eu não entrar nisso, porque isso acabaria precisando de muito mais informação, de muito mais dados, e isso é algo que nós não temos no momento. O próximo item do nosso tema é melhor técnica, né? O critério ou tipo melhor técnica, mas eu não conseguirei em 10 minutos tratar disso, motivo pelo qual eu recomendo, eu sugiro, eu gostaria muito de deixar para a próxima aula. E a esse respeito, a nossa próxima aula
é prevista para o dia 5, daqui a 2 dias, porém, eu fui requisitado a participar do processo seletivo no nosso programa de mestrado, motivo pelo qual eu não poderei lecionar nesta quinta-feira. Eu recomendo a todos que utilizem esse tempo livre para avançar nas pesquisas dos trabalhos avaliativos que devem ser entregues até, eu não me lembro agora, final de novembro. Então, aproveitem que tem esse tempinho livre que o programa de pós deixou aí para vocês e utilizem para desenvolver os seus trabalhos. E caso haja alguma dúvida, caso haja alguma questão envolvida, tanto na realização dos trabalhos de avaliação quanto na compreensão da matéria, eu continuo à disposição de vocês, muito embora vocês, ao longo desse semestre, não tenham sido muito presentes nas perguntas, mas eu continuo à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão para levantar, nós temos ainda um tempinho, senão podemos encerrar a aula por aqui. Este silêncio retumbante significa que vocês estão aí, mas estão tímidos, certo? Ok. Então eu agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem com a continuação da nossa matéria e nós paramos em critério ou tipo melhor técnica, artigo 46, parágrafo 1º. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Vamos encerrar as... Eu não estou conseguindo encerrar a gravação, mas eu vou conseguir, fiquem tranquilos. Pare na gravação, obrigado.